nossos pecados, as enfermidades, as nossas dores. Se ele tivesse desistido, eu creio que nenhum de nós estaremos aqui neste momento. Mas ele seguiu avante e por isso estamos aqui, juntos, para adorar e glorificar o seu nome. Eu confesso para os irmãos que eu gostaria que toda semana fosse culto de Santa Ceia. Sabe por quê? Porque é na semana do culto de Santa Ceia que a gente procura mais se santificar ao Senhor. Não é verdade? A gente procura errar menos. Essa semana é Santa Ceia, né? Às vezes a gente comete um erro, um pecado, e diz, Senhor, é Santa Ceia essa semana. Por isso eu acharia bom que toda semana fosse culto de Santa Ceia, né? Porque no culto de Santa Ceia a gente procura aproximar mais do Senhor, né? Procura buscar mais a presença de Deus. Mas Jesus, ele é bom. E hoje o Senhor me deu uma palavra nesta noite para meditar um pouco, meus amados irmãos, nesta noite. Confesso que essa é uma mensagem a qual, das que eu já li, a que mais me chamou a atenção na palavra, na Bíblia, uma das palavras mais incríveis que eu acho, a qual o Senhor passou por cada um de nós. Em reverência à palavra do Senhor, eu gostaria de convidar a todos a se colocarmos de pé. E que venham abrir as suas Bíblias no livro de Isaías. Isaías capítulo 53. Aqui nós vamos meditar um pouco no que o Senhor passou por cada um de nós. Que através desta palavra os irmãos venham meditar no que o Senhor fez por cada um de nós. Tudo que Ele passou, eu falo com toda certeza no meu coração que nenhum de nós aqui merecia Ele ter passado o que Ele passou nesta mensagem. Por isso que eu falo para os irmãos, é uma das mensagens mais incríveis que eu acho, a qual ela vai nos relatar de tamanhas humilhações o Senhor passou por nós. Amém? Livro de Isaías, capítulo 53, verso 1. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com o poder e com o poderoso repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis se assentar em nome de Jesus. E pelos transgressores intercedeu. O profeta Isaías, escrevendo esta mensagem, a qual o Deus, nosso Pai, o Todo-Poderoso, enviou o seu único Filho unigênito, por amor a cada um de nós, o Cordeiro de Deus, para morrer por nós. E aqui nesta mensagem, gostaria bem breve, que ainda terá a ceia do Senhor para ser ministrada, no versículo 1º e 2º, vai nos dizer que ele era uma pessoa sem aparência, sem formosura. Nós sabemos que os judeus, eles não esperavam o Messias entrar ali na cidade de Jerusalém amontado no jumento, né? Eles esperariam algo tremendo, né? Talvez um homem montado num cavalo branco, né? E aquela multidão, aquele exército o acompanhando. Não. O nosso mestre, o Messias, ele chegou ali à cidade de Jerusalém amontado no jumento, juntamente com seus seguidores, seus discípulos. Aleluia. E aquela pequena multidão a qual acompanhava o Senhor era os fariseus, os mestres da lei,
começaram a se sentir incomodados com aquilo, porque Jesus, ele estava ganhando fama. A palavra do Senhor, ela estava se espalhando por aquelas regiões. E os fariseus ali, os mestres da lei, segundo eles, não acreditavam, não concordavam com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, incomodados assim eles estavam, começaram a planejar contra o nosso mestre, né? E assim eles fizeram, né? Planejaram, até levar o nosso mestre à cruz. E no verso 3 vai dizer assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Naquela época, mesmo o Senhor, por tudo que ele fazia ao povo, os milagres, as curas, né? A qual a palavra do Senhor ela nos relata. Aleijado levantava-se e andava, cego enxergava, surdo falava. Mas mesmo assim, aquelas pessoas daquela época, muitos ali não aceitavam a ele. Aleluia. E o que eu acho mais incrível é que as pessoas contemplavam todas as maravilhas que o nosso mestre fazia, mas muitos não queriam. Muitos achavam que era bruxaria, muitos chamavam ele de falso Messias, né? E nos dias de hoje não é diferente. Muitos mesmo não querem saber de Jesus, preferem estar no mundo, pecando, servindo a Satanás, né? E nós, aqui estamos presentes, nós somos bem-aventurados, porque nós cremos, mesmo nós não contemplamos a Ele, mesmo nós não vendo a Ele, mas nós cremos, nós acreditamos que Ele ressuscitou, que Ele está ao lado do Deus Todo-Poderoso, intercedendo ainda por cada um de nós. E que cada um de nós possamos continuar confiando que Ele está lá ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós. Porque eu acredito que pelo Pai, por Deus, nós não estaríamos nem aqui. Mas Jesus chegou ao Pai e disse: Pai, dá uma chance para eles. Eles ainda há uma esperança para eles. E o que Deus fez? Enviou a Ele o seu único Filho para morrer na cruz por cada um de nós. E aqui nós estamos, porque o Senhor Ele é bom. O verso 4 vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele veio e levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades sobre si, por amor a nós. Jesus, Ele é bom. O amor de Deus, Ele é tremendo. Eu acredito que muitos hoje, neste mundo que nós estamos vivendo, não teriam coragem de dar a sua vida, até mesmo pelo filho. Mas também eu creio que muitos dariam. Verdadeiros pais, verdadeiras mães. Eu tenho certeza absoluta no meu coração
E quando ela vê um filho, um enfermo, ou internado em um hospital, ela daria tudo para estar ao lugar dele. Porque a Bíblia, ela nos fala que o amor de mãe é o único amor que aproxima-se do amor de Deus. Daí dá para a gente ter uma ideia do tamanho que é o amor de mãe para com os seus filhos. Né? Mas ele foi transpassado pelas suas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que era para cada um de nós, ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras estamos aqui. Quando algum dos amados irmãos aqui presente algum dia pensar de desistir, lembre-se dessa mensagem, lembre-se dessa palavra e medite se vale a pena abandonar o nosso Cristo pelo mundo, pelas coisas que o mundo nos oferece. Porque o que o mundo tem para nos oferecer é a morte. Porque o pecado, ele só nos conduz à morte. E que nós possamos sempre meditar nesta palavra. Não somente na semana que vai ter o culto de Santa Ceia, mas em todos os momentos, enquanto nós estivermos aqui. Que nós possamos estar sempre buscando a presença do Senhor, a sua palavra. Porque o Senhor lhe diz que nós devemos ser santos, assim como Ele é. E que em todos os momentos nós possamos buscar esta santidade. Porque o Senhor, quanto mais nós buscamos a sua presença, mais Ele se aproxima de nós. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós éramos como ovelhas desgarradas. Nós andávamos no mundo praticando o pecado, fazendo a vontade do inimigo. Mas o Senhor, Ele nos resgatou. O Senhor, Ele nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado. Quantos não eram para estar nem aqui, mas pela divina misericórdia do Senhor está aqui. Por quê? Porque o Senhor nos alcançou. Porque o Senhor nos libertou do pecado. Por isso, é motivo suficiente para nós estarmos sempre adorando, exaltando e glorificando o nome dEle, porque Ele merece. Porque nada é comparável ao que o Senhor fez por nós. 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus, nada de errado ele cometeu. Tudo que o Senhor fez em sua passagem aqui na terra foi sobre a direção de Deus.
Ele não cometeu dolo algum. Aleluia. Mas um de seus discípulos o traiu. E assim ele foi levado a um julgamento cruel, ao qual levantaram ali muitas mentiras contra nosso mestre, porque o grande objetivo deles era de matar o nosso mestre. Um julgamento cruel, sem direito à defesa. Mas a palavra de Deus nos diz que o nosso mestre, em momento algum, ele abriu a sua boca. Ele foi levado até a cruz. Ele foi humilhado. Ele foi humilhado, cuspido. Eu fico às vezes imaginando, meus queridos, quando o nosso mestre ele ia fazendo aquele percurso, sendo chicoteado, porque nos diz que aquele chicote, os quais os soldados ali abaicavam no nosso mestre, nas pontas dele tinha umas coisas assim, tipo umas unhas, dessa forma, que quando eles atiravam sobre o nosso mestre, elas cravavam em sua pele e eles puxavam, e assim saia rasgando as carnes do corpo do nosso mestre. Mas nos diz a palavra que ali ele se manteve em silêncio, apenas gemia de dores, gritava. Humilhado, cuspido. Você já parou para pensar, se alguém chegasse até você e cuspisse na sua cara, qual seria a sua reação? Se alguém chegasse e desse uma mãozada na sua cara, qual seria a sua reação? A palavra de Deus nos diz que assim ofereçamos a outra face, né? Mas eu nunca ouvi falar que algo assim aconteceu, que alguém levou uma mãozada na cara e assim, você já ouviu falar em algum episódio assim? Não, né? Não acontece porque nenhum de nós suportaríamos alguém cuspir na nossa cara, alguém bater na nossa cara e nós simplesmente assim, dá outra. Pai, nós não suportamos, mas o nosso mestre ele suportou. O nosso mestre, ele passou por todos esses tipos de humilhação por amor a nós. 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele levou o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelas transgressões que se deu. Pelo pecado de muitos, pelo pecado de todos, o Senhor levou sobre si. Mesmo sendo
geração pecaminosa, perversa, nos diz aqui a palavra, pelos transgressores intercedeu. Mesmo por todas aquelas humilhações, mesmo por tudo aquilo que o povo fizeram, ao levar o nosso mestre até a cruz do Calvário, mesmo assim ele intercedeu. E ainda intercede até hoje. Mas enquanto ele não voltar, ele estará intercedendo por cada um de nós. Mas nos diz a palavra que um dia ele voltará para buscar os seus escolhidos. E que cada um aqui presente possa estar entre esses escolhidos. Porque o desejo do meu coração, o Senhor sabe, é que cada um dos irmãos aqui presentes sejam arrebatados, que tenha o privilégio, que tenha o prazer, a alegria de um dia estar com o Mestre. Mas também, a mesma palavra, ela também nos diz que muitos subirão, mas todos não. Jesus, quando ele veio à terra para morrer pelos nossos pecados, ele veio por todos. Todos. Quando eu falo todos, é toda a humanidade, todo ser humano. Jesus, ele veio por todos. Mas quem vai morar no céu é apenas muitos. Quem é esses muitos? Somos nós. Nós que o aceitamos. Nós que um dia confessamos o seu nome como o único e legítimo Senhor de nossas vidas. E que nós possamos continuar perseverando até o grande dia. O grande dia que o Senhor irá voltar. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela não diz o dia nem a hora, mas ela nos diz que o Senhor ele virá como um ladrão. E geralmente ladrões, eles gostam mais de roubar durante a noite, não é assim? Né? E alguns estudiosos da palavra de Deus, eles chegaram mais ou menos a uma conclusão que a vinda do nosso mestre será no calar da noite. E a palavra de Deus, ela nos diz: se aqueles que estiverem desapercebidos vão ficar. Por isso, meus queridos, não vamos buscar a presença do nosso mestre somente na semana de Santa Ceia. Não vamos procurar nos santificar somente na semana da Santa Ceia. Vamos procurar nos santificar todos os dias, porque nós não sabemos o dia que o nosso mestre virá. Se nós estivermos em pecado, se ele vier, nós vamos ficar. Que nós possamos estar bem com o Senhor. Quando cometermos algum erro, quando nós cometermos algum pecado, que nós não venhamos dormir com esse pecado sobre nossas vidas. Que nós venhamos ter a humildade de nos prostrarmos aos pés do Senhor e pedir o seu perdão e dormirmos com a nossa mente tranquila, sabendo se ele vier, nós subiremos. Que nós não venhamos. Os irmãos lembram daquela passagem da mulher que foi pega no ato de adultério, a qual naquela época, se alguém cometesse um ato desse, a sua penalidade era ser apredejada. E nos diz que os fariseus, juntamente com a multidão, levaram aquela mulher para ser apredejada, levaram aquela mulher à presença do nosso mestre. E ali eles falaram para o nosso mestre: mestre, essa mulher ela foi pega no ato de adultério, e segundo a lei de Moisés ela tem que ser apredejada.
E o nosso Senhor Jesus, com a sua infinita sabedoria, ele diz assim: aquele que não cometer pecado, que atire a primeira pedra. E nos diz a palavra do Senhor que todos começaram a soltar as pedras no chão, começando pelos mais velhos. E todos se retiraram daquele lugar. E nos diz a palavra que o Senhor, aproximando-se daquela mulher, pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher olha e diz: não estão aqui mais, mestre. Mulher, pois eu também não te condeno. Vais, mas não peques mais. Meus queridos e amados irmãos, todos nós aqui presentes, principalmente que tem o hábito de ler a palavra, de ler a Bíblia, todos nós, evangélicos, sabemos o que é certo e o que é errado. Mas por que muitas das vezes nós preferimos fazer o errado? A Bíblia, ela nos ensina o que nós devemos fazer, o caminho que nós devemos andar, ela nos ensina. Mas por que muitas das vezes nós desviamos o caminho? Por quê? Fica essa pergunta para os amados irmãos. Não buscamos, procuramos se santificar ao Senhor somente na semana da ceia. Porque se nós continuarmos com este hábito, nós podemos ficar. E eu desejo de todo o meu coração que cada um aqui possa um dia morar nas mansões celestiais. Não somente os presentes, mas seus familiares. Nunca perca a oportunidade de falar do amor do nosso mestre, do seu familiar, do seu filho. Ai, irmão, eu quando vou querer falar de Jesus lá em casa para o meu marido, parece um demônio. Repreenda. Não desista não. Nós não podemos desistir. O meu pai uma vez, ele deitado em uma rede, se vendo de dor, eu me ajoelhei no pé da rede, peguei na mão dele, e ele dizia assim para mim: eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu sentado no chão, na beirada da rede, e ele dizendo para mim: eu vou morrer. E eu dizia para ele: o senhor não vai morrer hoje. O senhor não vai morrer hoje. E o meu pai, ele chegou um dia, os irmãos, eu chamei os irmãos da igreja, nós fizemos uma oração por ele, e aquela enfermidade, ela cessou. Mas mesmo assim, ele negou aceitar Jesus. Mas eu sempre estava apresentando ele nas minhas orações: Senhor, alcança a vida, toca no coração, trabalha na mente, que ele venha estar na tua casa, juntamente conosco, te adorando. E um dia ele aceitou. Estava indo para a igreja. Outro passou um tempo na igreja, se afastou de novo. Aí lá vai eu de novo. Homem, não saia da igreja não. Vá para a igreja. Não se afaste dos caminhos do Senhor não. Voltou. Hoje ainda está, mas é aquele crente Raimundo, tá? Está mais no mundo do que da igreja. E sempre, toda semana ele liga para mim, aqui eu olho para ele e pergunto: o senhor está indo para a igreja? Fui hoje não. Vá para a igreja, homem. Aleluia. Aí eu vou.
desistir não. Por isso eu digo para cada um aqui, que eu acredito que tem muitos aqui que tem familiar que ainda não é crente. Não desista. Nem que seja assim na brincadeira, mas não deixe de falar de Jesus para aqueles que vocês, da sua família, dos seus familiares. Porque esse é o que Jesus, Ele ordenou para cada um de nós. Porque nós vimos para a casa do Senhor, cultuar Ele, chegar aqui, ter a oportunidade de pegar o microfone, cantar, pregar, é fácil. Mas sair e falar do amor de Jesus é difícil. É poucos que fazem isso. É poucos. Que nós venhamos pedir ao Senhor que Ele venha colocar no nosso coração esse desejo de falar do amor dele para aqueles que estão lá fora, as mãos do nosso adversário. Que Cristo, o Senhor Jesus, possa abençoar grandiosamente a cada um dos irmãos. Não desistam de Jesus, porque Ele está às portas. Amém?